Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Errar é Humano. Este é um espaço onde nós damos palco aos erros que nos ensinam, aos falhanços que nos divertem e às histórias engraçadas e transformadoras que nos tornam verdadeiramente humanos. Errar é humano e se achas que nunca erraste, talvez este podcast não seja para ti, porque no fundo, quem acredita que nunca errou provavelmente está a errar agora. O tema deste episódio é quando o certo, afinal, não é teu. E isto reflete um pouco o momento em que nós seguimos a manada em N coisas que acontecem na nossa vida, em vez de escutarmos a nossa própria voz, que é algo que acontece a todos nós em diferentes momentos da nossa vida. E quero começar este episódio por partilhar contigo que nos últimos 2 anos eu sinto que tenho estado numa jornada de questionar imensas coisas. Aquilo que eu acreditava ser verdade e que entretanto percebi que não é bem assim. As formas ditas certas, e não me estás a ver, mas certas, eu estou a dizer com, entre aspas, as formas certas de fazer as coisas, o tempo certo para as decisões, etc. E todo este questionamento, ele na verdade começou relativamente ao meu negócio e eventualmente estendeu-se a outras áreas. Eu comprei cursos, participei em mentorias, explorei diferentes metodologias que prometiam que era possível criar um modelo de negócio escalável, produtos que resolvessem efetivamente os problemas da audiência, estratégias para não ficarmos refém de uma só plataforma, para criarmos um negócio que servisse a nossa vida e que não ficássemos reféns desse negócio. Enfim, e em todos esses processos, basicamente, havia ali um conjunto de tens que, ou tens de, que eram transversais a todas essas coisas que eu fui vendo, que é o ter um modelo de negócio que é escalável, do termos de criar um produto que resolva efetivamente um problema da audiência, ter uma narrativa clara para a audiência, ter de estar no Instagram, mas também noutras plataformas para não ficarmos reféns de uma só. Enfim, o tem de ser assim, o tem de ser assado e por aí vai. E atenção que eu não estou a dizer que sou contra todas essas metodologias, não é isso. Eu sinto é que nós ouvimos e absorvemos isso como a verdade e que tem que ser efetivamente para nós. Já vamos falar mais sobre isso à frente. Então, esta foi uma jornada que já vem de, de cerca de 2 anos, e no início deste ano eu achei que tinha compreendido o que é que fazia sentido para mim. Mas como já partilhei antes, no outro episódio deste podcast, o desenvolvimento pessoal, ele não é uma linha reta, não é? Ele é uma espiral. E então no início deste ano lá estava eu de novo a questionar mais uma data de padrões que eu tinha percebido que estava a voltar a entrar. Nisto, recentemente eu li uma frase que me marcou de uma forma mais profunda, e a frase é: o corpo é a porta de entrada da nossa alma. E se mentalmente ou intelectualmente isto já me fazia sentido, por outras ideias, por outras questões que eu considero que também fazem sentido e que efetivamente o corpo é a nossa porta de entrada para a nossa mentalidade, para as nossas emoções, enfim, para a nossa energia. Ao ouvir esta frase, eu senti que finalmente isto se integrava no meu corpo, ou seja, porque é quando nós regressamos ao nosso corpo que nós regressamos a nós. Quando nós regressamos ao nosso corpo, ou ao estarmos presentes no nosso corpo, nós recordamos a nossa essência, recordamos quem sempre fomos antes das programações e dos condicionamentos que nos foram sendo incutidos, nomeadamente tu tens de fazer X ou Y no teu negócio. E então, nos últimos meses, ainda inconsciente. Quando eu digo nos últimos meses, estou a falar mais para trás, não só nestes últimos 2 meses, desde o início do ano, mas nos últimos meses, ao longo dos 2 anos, hum, ainda que inconscientemente, sobre esta questão do corpo ser a porta de entrada da alma, houve algumas práticas que eu pratiquei, passando a redundância, regularmente de regresso ao corpo. Algumas dessas práticas foram o tempo em silêncio, a seleção do que eu via nas redes sociais e passar lá menos tempo, menos fazer por fazer e mais foco no sentir. E à medida que eu fui implementando essas práticas ao longo do tempo, eu percebi que ganhava mais clareza sobre o que era realmente meu, quais é que eram as minhas ideias, quais é que eram os meus desejos e as minhas vontades, e o que é que não vinha de mim, mas sim vinha do mundo externo e que de alguma forma estava dentro de mim e eu acreditava que tinha que ser assim. E isso trouxe-me consciência de coisas que eu fazia no meu negócio e que fiz noutra altura na minha carreira,
que eu fazia não porque eu queria verdadeiramente fazer ou porque eu escolhera fazer essas coisas, mas porque eu, na verdade, não o questionava, o status quo. Ou seja, eu percebi, e aposto que desse lado isto vai ressoar também, eu percebi que muitas vezes nós deixamos que as ideias externas se tornem como verdades absolutas para nós, que se tornem como é sempre assim, ou é assim que tem que ser, ou é assim que acontece. E, e na verdade, essas ideias externas que nós tomamos como absolutas, como verdades, elas moldam e elas atrasam algumas decisões importantes da nossa vida e atrasam também o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento pessoal. Por outro lado, todas estas práticas que eu fui fazendo de estar mais presente no corpo, hum, ajudaram-me a regular o meu sistema nervoso, como também já falei, noutros episódios do podcast. E a verdade é que quando nós aprendemos a regular o nosso sistema nervoso, nós conseguimos sair do piloto automático, abrir espaço para a curiosidade e questionar as coisas sem a necessidade de ter uma resposta imediata. E este processo trouxe-me imensas perguntas, e essas perguntas vieram efetivamente mais recentemente, e que vou partilhar contigo. E se és empreendedora ou empreendedor, possivelmente elas vão aí ressoar, então o convite é ver o que é que sentes com cada pergunta e se te fizer sentido até tirar alguma nota, podes tirar. Então, essas perguntas são: o que é que eu estou a fazer no meu negócio? É realmente aquilo que eu desejo? Eu estou a agir por escolha própria ou porque eu acredito que tenho que ou é assim que tem que ser feito? Existe espaço para eu me escutar antes de tomar algum tipo de decisão? O meu negócio sustenta ou consome aquilo que é realmente importante para mim na minha vida? E qual é o verdadeiro lugar do meu negócio nas minhas prioridades de vida? Estas foram algumas perguntas que vieram para mim. Na verdade, eu ainda não tenho resposta para todas elas. Mas chegar até estas perguntas e os primeiros insights que me vieram sobre elas já me trouxeram clareza para decisões e passos a dar mais para a frente e alguns inegociáveis de isto eu não vou fazer mais. E eventualmente no tempo certo irei partilhar aqui no podcast ou na newsletter. Mas, terminando aqui o episódio de hoje, a reflexão que eu quero partilhar contigo é bastante simples. Em que áreas, ou da tua vida, ou em que área, pode ser mais do que uma, é que tu estás a seguir ideias que não são tuas. E mais importante ainda, o que é que mudaria se tu decidisses ouvir apenas a tua própria voz antes de agires? Lembrando que errar é humano e está tudo bem em nós nos reinventarmos inúmeras vezes, em nos reinventarmos as diferentes áreas da vida sempre que sentirmos que essa necessidade existe. Ok? E isso era a chave que eu queria trazer aqui para o episódio de hoje, que é assim, bem curto, mas que eu sinto que pode ser bem transformador. Portanto, vou querer o teu feedback, que estás desse lado. Obrigada por estares aí, por te permitires escutar, este podcast, sentires e refletires e partilhares as tuas reflexões comigo, que eu tenho recebido imensas reflexões e eu agradeço imenso. Temos tido trocas muito ricas. E é isso, fica a aguardar o teu feedback. Vemo-nos no próximo episódio e até já!